Boa noite. Depois do Yom Kippurim, que falamos anteriormente, estamos então nos preparando para a festividade que se chama Sukkot. Temos que entender que todas as festas procuram aproximar a pessoa de Hashem, abençoado seja. Na festa de Sukkot, a pessoa mostra, saindo da sua casa, indo morar numa cabana que ele construiu provisoriamente, demonstramos que todo esse mundo é apenas uma ponte para algo superior e que temos que nos preparar, que temos que procurar servir a Hashem. Logo mais veremos a festa de Hanukkah, que visa reconhecimento de Hashem nesse mundo, os seus milagres, reconhecer, exaltar e agradecer, principalmente agradecer. Tudo isso tem em todas as festas. Então, uma forma de se aproximar de Hashem é fazer a sua vontade. Mesmo que você não saiba toda a profundidade dessa vontade de Hashem, dessa mitzvah que a Torá, escrita por Hashem, nos ordena. Então, vamos fazer uma breve resumida, um resumo de todas as mitzvot que se contam nessa festividade e que procuram nos aproximar de Hashem, abençoado seja. Está escrito na Torá: sentareis em tendas 7 dias, todos os naturais em Israel sentarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os retirei da terra do Egito. Levítico 23. Sobre o significado do verso eu fiz habitar os filhos de Israel, existe uma discussão entre dois sábios. A opinião de Rabi Akiva é de que foram realmente feitas tendas para eles. E a opinião de Rabi Eliezer é de que Deus, abençoado seja, os circundou com nuvens de honra, para protegê-los do sol do dia e do frio da noite. Alahá foi estabelecida segundo a opinião de Rabi Eliezer. Assim, devemos, ao sentar na sucá, intencionar que estamos sentados na sucá, para lembrarmos da saída do Egito e de como que Hashem, abençoado seja, colocou nuvens de honra em nossa volta para nos proteger. Essa que é o importante, a saída do Egito. Você entrar na sucá e fazer abrahá com essa intenção, que Hashem colocou a gente para a gente lembrar nas gerações que sentamos e fomos, em nossa volta haviam nuvens de honra para nos proteger. A festa de Sukkot é uma das 3 festas conhecidas como Shloshá Regalim, 3 peregrinações: Sukkot, Pesach, Shavuot. Quando o templo estava construído, o povo realizava a mitzvah de viajar nessa ocasião até Jerusalém, até Jerusalém, onde realizavam sacrifícios no templo. Os 7 dias da festa de Sukkot começam no 15º dia do mês de Tishrei e terminam no 21º dia de Tishrei. O 10º dia de Tishrei é Yom Tov. 15º dia de Tishrei é Yom Tov. E fora de Israel, o 16º dia é um segundo Yom Tov, conforme mencionamos anteriormente, Yom Tov Sheini. Os demais dias são denominados Chol Hamoed, ou seja, não é nem Chol é profano, é dia normal, ou Kadosh, não é Kadosh também, é um pouco de cada um.
A Torá permite aos rabinos selecionarem quais são os trabalhos que podem ser feitos nesse período que se chama Hol Hamoed, que é depois do Yom Tov de Sukkot, que cai no 15 de Tishrei. Como falamos, fora de Israel se faz o Yom Tov Sheni, o segundo Yom Tov, logo depois do 15 de Tishrei, que é o 16º dia de Tishrei. Durante os 7 dias da festa de Sukkot, a pessoa deverá morar na Sukkah como se ela fosse agora a sua residência. Ela come, bebe, dorme na Sukkah, estuda na Sukkah. A Sukkah é a moradia dele. Tem uma série de restrições na festa de Sukkah que também temos que tomar cuidado em observar. Até mesmo a cochilada provisória é proibido quando feita fora da Sukkah. Tem que tomar muito cuidado. A pessoa às vezes pega um ônibus, faz uma viagem e adormece no ônibus. Está fazendo uma coisa errada no Sukkot. No entanto, comer de forma provisória fora da Sukkah, como por exemplo uma fruta ou beber água, é permitido. Só que é um grande mérito se a pessoa cuidar de não comer nada fora do Sukkah e não beber nada fora do Sukkah. Só que se ela fizer isso provisoriamente, é permitido. Por exemplo, uma fruta, ou beber água. Quando a pessoa começa uma refeição na Sukkah, onde ela comerá pão, ou mesonote, biscoito, doce, bolo, antes de comer ela tem que fazer uma bênção. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשב בסוכה. Abençoado seja Hashem, que nos deu a mitzvah de nos santificar para sentar na sukkah. Logo depois ela faz a brachá do alimento, o pão, o mesonote, depois que ela fez a brachá do Leshev Sukkah. Pode ocorrer que uma pessoa tenha permanecido todo o tempo na Sukkah e agora ela quer realizar uma nova refeição na mesma Sukkah. Não é necessário repetir essa brachá, ok? Essa brachá, até a hora que ela sai da Sukkah e vai fazer o que ela tem que fazer, e depois de voltar, aí se ela fizer uma nova refeição, ela tem que fazer novamente essa benção. Pode ser que a pessoa se sente mal na Sukkah. Às vezes está frio, ela está resfriada, certo? Ou cai chuva. Então a pessoa pode sair da Sukkah. As mulheres não são obrigadas a ficar na Sukkah. No entanto, elas devem comer a primeira refeição na noite do Yom Tov ou no segundo Yom Tov fora de Israel, na Sukkah. É muito importante ela comer pão na noite do 15º dia de Tishrei. Vamos falar agora sobre a construção da Sukkah. A pessoa tem que ter a sabedoria de construir a Sukkah num lugar que ela possa se sentir bem. Pode comer, beber, dormir, ficar na Sukkah o máximo do seu tempo. Naturalmente, não falamos, mas vamos deixar frisar claro, a Sukkah tem que ficar num lugar descoberto. E o principal da Sukkah, que dá o nome de Sukkah, é o Shar, ou seja, o telhado da Sukkah. Ele tem que ser feito com folhas ou coisas que não
materiais que não recebem impureza. A gente ainda vai falar disso. Materiais que recebem impureza não podem ser colocados no açúcar, no telhado do açúcar. O fundamental do açúcar é que essa cobertura deve ser feita com algo que cresce na terra, como por exemplo galhos de árvores cortados. No entanto, não poderemos colocar na cobertura coisas que recebem impureza, como por exemplo pedaços de madeira que pertenceram a algum objeto, uma escada, cartões de papel, objetos de frutas, legumes e outros. Pedaços de madeira lisos que nunca pertenceram a nenhum objeto podem ser colocados na cobertura, pois eles não recebem impureza. Naturalmente, às vezes a gente vê objetos que a pessoa coloca como adorno no açúcar, fruta, uma maçã, uma garrafa de vinho. Isso pode, porque isso não faz parte da cobertura. Ele está lá apenas de adorno, para enfeitar açúcar. Tem uma coisa interessante. A pessoa vê uma açúcar certinha. Certinha. Kasher meadrin. Super kasher. E vem um rabino lá, uma pessoa que entende, ser rabino, uma pessoa que entende, fala: açúcar tua está psulá, não está correta. Você não está sentado no açúcar. Como é que pode? Presta atenção. Antes de fazer a cobertura, a pessoa deverá fazer as paredes do açúcar. Tem que fazer primeiro as paredes, depois a cobertura. E não o contrário. Se ela fizer a primeira cobertura, apoiar ela mais ou menos de uma forma, e depois colocar a parede, tá passula. Não é açúcar. Um outro detalhe, o açúcar deverá ter pelo menos 3 paredes. 3 paredes. Sendo que uma delas pode ser pequenininha, de apenas um tefar, aproximadamente 10 centímetros. Caso de dúvidas, a pessoa deve consultar com o rabino, pois são muitos detalhes de construção. A parede, ao contrário da cobertura, pode ser feita de qualquer material. Qualquer material. Até mesmo cimento, concreto, o que importa. O problema, o principal é a cobertura, que não pode receber um material que recebe impureza. E apesar de açúcar ser algo provisório, ela pode ter paredes permanentes. O problema todo, como falamos, é a cobertura. Tem que tomar cuidado. Tem muita gente que faz as paredes do açúcar, bota um paninho, pronto, está feito. Não, que esse pano, esse lençol, o pano, ele vai balançar com o vento. Não pode. Tem que ser algo fixo. Por isso tem muitas sucotas que colocam uns ferros para fixar esse lençol que se coloca, esse pano. Eu falei aqui, em caso de a pessoa fazer parede de sucar com panos, é importante que ela providencie para que os panos não fiquem balançando para cá e para lá. A sucá também tem uma dimensão mínima. A largura e o comprimento tem que ser pelo menos 7 tefahim, aproximadamente 70 centímetros. E a altura de 10 tefahim, aproximadamente 1 metro. Dá para morar aqui? Teoricamente dá. Você coloca a tua cabeça
maior parte do teu corpo, as pernas fora do açúcar, pega uma caixinha como vai ser a tua mesa, e dá para sentar e comer e beber e dormir. Eu já fiz uma açúcar assim uma vez no telhado em Jerusalém. Não para ficar todo dia, mas para ficar perto de Hashem, vamos supor, sozinho, conversando. Tem um detalhe muito importante. Apesar de as paredes poderem ser de qualquer material, falamos isso, a pessoa deve ter o cuidado de, a princípio, apoiar a cobertura do açúcar apenas em materiais que não recebem impureza, como, por exemplo, pedaços de madeira. A cobertura deverá ser de tal forma que haja sombra na maior parte do açúcar. É costume decorar açúcar. Durante toda a festa de Sukkot, a pessoa não poderá fazer uso da cobertura ou das paredes do açúcar ou das decorações do açúcar. Essa proibição corre também na festa de Shemini Atzeret e Simchat Torah, que vem depois de Sukkot. No Shabat e no Yom Tov, essas decorações e a cobertura são considerados mukse, ou seja, não se pode transportá-los de um lugar para outro. No entanto, no Hol HaMoed, se a cobertura caiu ou parte da parede, pode-se construir tudo de novo. O mesmo em relação aos objetos da decoração. Vamos falar agora sobre uma outra mitzvah, que é pegar os 4 minim, 4 espécies, e fazer balançá-los nas 4 direções, norte, sul, leste, oeste, e para cima e para baixo. Se chama Netilat Lulav. A Torá escreve: e tomareis para vós no primeiro dia o fruto da árvore majestosa, um ramo novo da palmeira, ramos da árvore espessa e salgueiros de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Levítico 23. Daqui aprendemos que devemos juntar as 4 espécies citadas no verso e realizar a Netilat Lulav, ou seja, seguramos com as mãos as 4 espécies e as sacudimos nas 4 direções, em cima e embaixo, visando trazer ao mundo bênçãos e abundância. A escolha de cada espécie é feita de acordo com a Halachá. A Torá oral explica que o fruto da árvore majestosa, que a gente falou no verso, é o que denominamos etrog. O ramo novo da palmeira é denominado lulav. Os ramos da árvore espessa é o hadás, e os salgueiros de ribeiras são as aravot. Essas 4 espécies representam os 4 tipos de pessoas do povo de Israel. Esse que estuda e realiza bons atos é o etrog. Esse que apenas estuda a Torá é o hadás. Esse que apenas realiza bons atos é o lulav. E esse que não estuda a Torá e não realiza bons atos é a aravá. Nessa festividade eles têm que ser colocados juntos, visando unificar o povo. Todo mundo faz parte do povo. Segundo a Halachá, no primeiro dia da festividade de Sukkot, é necessário que a cada pessoa realize a Netilat Lulav com as suas próprias espécies. Ou seja, a pessoa não poderá pedir emprestado
os 4 meninos de um amigo. E quando acontece que não tem muitas espécies, só tem um cara, uma pessoa que comprou, como é que a gente faz? No entanto, o que se faz para resolver o problema de quem não possui os 4 meninos é de que esse que possui presenteia o seu amigo com os seus 4 meninos depois que ele realiza a mitzvah, e assim por diante, até que todos tenham se realizado a mitzvah de sacudi-los. Depois disso, o último também faz a mitzvah e presenteia de volta os 4 meninos ao dono original. Naturalmente, os 4 meninos devem ser de forma geral bonitos. Cada um deles tem restrições que podem torná-los impróprios para a mitzvah. Ou seja, ou a pessoa estuda sobre cada um deles, ou a pessoa consulta uma pessoa que entende do assunto. Que pode ser que o lulav, o hadas, ou o etrog estejam impróprios. Certo? Em todos os dias da festividade de Sukkot, exceto no Shabat, quando existe uma proibição rabínica, é mitzvah de realizarmos a Netilat Lulav. Todos os dias da festividade. Os 4 meninos, quando juntos, recebem o nome de Lulav, que é o nome de uma das espécies dos 4 meninos. É o mais alto. Então, todos os 4 juntos também se chamam Lulav. Na véspera de Sukkot, amarramos juntos 3 dos 4 meninos. Lulav, Azaravot e as Hadassim. Amarramos juntos. Colocamos o lulav com a sua coluna diante dos nossos olhos. Do seu lado direito, colocamos as 3 Hadassim. Do seu lado esquerdo, colocamos as 2 Aravot. Então, amarramos eles juntos. É necessário que o lulav fique acima das Aravot e das Hadassim, pelo menos 10 centímetros. É interessante também que as Hadassim fiquem um pouco acima das Aravot. Pegamos o lulav com a mão direita, depois pegamos o etrog com a mão esquerda, tomando cuidado de que ele esteja de cabeça para baixo. E aí então fazemos a bênção da mitzvah. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav esivanu al netilat lulav. Depois da bênção, viramos o etrog, colocamos 4 meninos juntos e realizamos a netilat, o balanço. No nosso costume, os Hassidim, Bresler, primeiro balançamos na direção sul, depois norte, depois este, e depois para cima, depois para baixo, e finalizando para o oeste. Em cada direção, realizamos 3 sacudidas pequenas na ida e na volta. Quando sacudimos para baixo, não há necessidade de virar o lulav para baixo. Então, realizamos ao todo 18 sacudidas. Primeiro dia de Sukkot, depois da bênção al Netelat Lulav, realizamos também a bênção Shehrianu, Vekimanu, Vegianu, Lasmanazé, antes da Netilá. Essa mitzvah é feita apenas durante o dia. É interessante fazê-la na sua própria sukkah antes de ir à sinagoga. Ou fazê-la na sukkah da sinagoga antes de começar a reza. Durante o Alel que falamos nessa festividade, a Netilat Lulav é realizada em 3 ocasiões, sem a bênção,
de forma que ao todo realizamos 4 vezes por dia a nitrato lavo, que são ao todo 72 sacudidas. Conforme citamos anteriormente, no primeiro dia de Sukkot e também no segundo dia de Sukkot para o exterior, eles são Yom Tov. Então deveremos tomar cuidado com todas as alahot pertencentes ao Yom Tov. Os outros dias são Rola Moeda. Para cada um dia desses dias, realizamos a reza conforme encontrado no Sidur, com a devida leitura da Torá. Já vimos isso. Em cada um desses dias recitamos o Alela e também rezamos o Musaf. Também adicionamos na bênção do pão o Yalev e Avó. Após o Alelo, realizamos pedidos especiais de salvação que são denominados Oshanot, conforme encontrados no Sidur. Retiramos o livro da Torá, colocamos na Bimá, no centro da Beit Knesset, no centro da sinagoga, e circundamos a Bimá com os 4 meninos e recitamos pedidos de salvação para Shem. No Shabat, apenas recitamos as Oshanot, pois não levamos os Arba Minim no Shabat. Oshana Rabbah. Oshana Rabbah é a grande Oshana. O último dia de Sukkot, 21 de Tishrei, é denominado Oshana Rabbah. Ele é considerado como o final dos temíveis dias quando fomos julgados. É o final do julgamento em cada um de nós, bem como da abundância que vai ser fornecida ao mundo todo. Quando o templo estava construído, o altar era circundado com aravotas gigantescas nesse dia. Hoje em dia, em alguns locais, é costume de se estudar toda a noite Torá. É costume também de ser lido todo o livro Devarim nessa noite. Na reza matinal, aumentamos o número de Tzukei de Zimra, conforme fizemos no Yom Tov, só que não falamos Nishmat Kol Chai. Realizamos 7 voltas na Bimá com Lulav. Depois guardamos o Lulav e seguramos 5 aravot para realizarmos o costume de bater 5 vezes no chão com elas após pronunciarmos o Kol Mevatzer, conforme se encontra no Sidur. E agora estamos prontos para receber um novo Yom Tov. Veja bem, esse novo Yom Tov não é ligado com o Yom Tov da Sukkot. É um novo Yom Tov, que se chama Shmini Atzeret, uma parada no 8º dia. Nesse dia, não podemos dormir na Sukkah. Tem que dormir na cama da casa permanente. Nos despedimos da Sukkah com muita emoção e alegria. Quando o templo estava construído, em cada dia da festividade de Sukkot havia o serviço de colocar água no altar. Esse ato era acompanhado de grande alegria desde a hora em que pegavam a água da fonte, do Shiloah, até a hora em que a colocavam no altar. Hoje é costume de realizarmos em uma das noites de Sukkot uma festa como lembrança disso. Na Hassidut Breslev é costume de realizarmos essa festa no 4º dia de Sukkot, quando comemoramos o falecimento do Rav Nachman Zichrono Tzadik Kadosh Libraha. Vamos falar agora sobre essa segunda festividade, que é o Shmini Atzeret, e também sobre a
a Simchat Torá, a alegria da Torá. Depois dos 7 dias de Sukkot, comemoramos a festividade Shemini Atzeret. Apesar de esse dia vir imediatamente após a festividade de Sukkot, ele é um Yom Tov por si mesmo. E todas as alahot referentes ao Yom Tov deverão ser respeitadas nesse dia. Nesse dia, em Israel, não sentamos mais na Sukkah. No Kiddush falamos a bênção She'rianu. Na reza realizamos a reza da chuva, aqui em Israel. E começamos a lembrar na segunda bênção do Shmone Esrei a exaltação relativa à chuva. Mashiva Ruach, o Morida Gesh. Hashem traz o vento e faz cair a chuva. Nesse dia em Israel festejamos também a Simchat Torá, quando então terminamos a leitura da Torá que começamos no ano passado e começamos a ler no início da Torá parte da Parashá Breshit. São retirados 3 livros da Torá. Do primeiro ali da última Parashá, Vezot Abraha. É costume de chamar todos que se encontram na sinagoga para a leitura. A última pessoa a ser chamada é denominada Hatan Torá. No segundo livro, lemos o começo da primeira Parashá, Breshit. Esse que é chamado para essa leitura é denominado Hatan Breshit. Hatan é noivo. Então, o que terminou a Torá é chamado noivo da Torá. O que começou agora com a Parashá de Breshit é o noivo da Breshit. No terceiro livro, lemos o trecho referente à festividade do Shmini Atzeret. Após a leitura da Torá, falamos da reza de Yizkor, para a elevação das almas dos nossos antepassados. Na noite e também de dia, dançamos e cantamos com a Torá. Todos os livros da Torá são retirados e circundamos Abimá 7 vezes, cantando e dançando com muita alegria. No exterior, ou seja, fora de Israel, o dia 22 de Tishrei, ou seja, o Yom Tov Shemini Atzeret, é um dia que estamos em dúvida, pois talvez esse dia seja o 7º dia de Sukkot. E só no dia seguinte, ou seja, 23 de Tishrei, será Yom Tov. Portanto, o que fazemos é o que continuamos a comer na Sukkah, porém não dormimos na Sukkah. Ao sentarmos na Sukkah, não pronunciamos nenhuma bênção, e no Kiddush pronunciamos a bênção do She'rianu. No dia seguinte, que é o Yom Tov Sheni, comemoramos então a Simchat Torá fora de Israel. Com a ajuda de Hashem Yitbarach, terminamos os Yom Tov, por enquanto, e chegamos agora nas alahot de Hanukkah. Com Hashem nos ajudando, poderemos então falar sobre Hanukkah. Com a ajuda de Hashem, eu desejo tudo de bom para todos. Muito obrigado.